Olá, bem-vinda, bem-vindos a mais uma aula de Direito Privado Geral. E na aula de hoje nós vamos tratar defeitos do negócio jurídico, que é um dos conteúdos mais trabalhados dentro do próprio direito civil e diante das relações jurídicas estabelecidas a partir dos casos concretos que a gente pode trabalhar, a gente vai ver que é bastante utilizado os negócios jurídicos e diversas vezes esses defeitos eles são provenientes desses negócios. E aí nós vamos analisar agora como que os autores do direito costumam trabalhar esse tema. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em defeito do negócio jurídico, a gente pode estar falando de dois tipos de vício que vão aparecer. São ou vícios de consentimento ou vícios sociais. Esses vícios de consentimento são aqueles em que a vontade ela não vai ser expressada de uma maneira absolutamente livre. E eles são mais conhecidos como o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Então, são esses 5 defeitos, caracterizados como defeitos do negócio jurídico, que estão situados como vícios de consentimento. Além deles, tem os vícios sociais, que nós não vamos trabalhar nessa aula, que também consistem em defeitos do negócio jurídico, mas esses vícios sociais, eles vão ser uma vontade que vai ser manifestada, mas ela não tem, na realidade, uma intenção pura e de boa-fé, tal qual ela se enuncia. Então, dentre esses defeitos, a gente tem a simulação e a fraude contra credores, que não serão objetos de estudo nessa aula de hoje. Pois bem, para a gente iniciar, importante situar que quando a gente fala desses vícios do negócio jurídico, nós estamos situando o negócio jurídico e analisando dentro do aspecto do plano de validade do negócio jurídico. Então, a gente já vai ter que compreender que o negócio jurídico, então, ele já existe, então ele já passou pelo plano de existência e ele está caracterizado dentro do seu plano de validade, que vai consistir nas qualidades, desse negócio jurídico. E, no caso, um negócio jurídico que acaba sendo defeituoso no que diz respeito a essas qualidades. Mais à frente, nós vamos estudar também o plano de eficácia. Mas isso é um estudo para outro momento. Dentro dos defeitos do negócio jurídico, que vão estar amparados dentro desse plano de validade, ou, no caso, para invalidar o negócio jurídico, caso seja reconhecido esses defeitos, o primeiro que a gente vai tratar é o erro ou a ignorância. Alguns livros vão trabalhar como ignorância sendo também uma forma de erro. No entanto, o erro ele é positivo, no que diz respeito à sua ação. A ignorância é negativa, então está ligada ao desconhecimento. Quem atua em erro vai atuar comissivamente de forma equivocada, tendo uma falsa percepção da realidade. O erro, pessoal, é importante a gente salientar que ele deve ser essencial, ele deve atacar a essência do negócio jurídico, ser substancial e perdoável. No entanto, ele não deve amparar as pessoas displicentes, ou seja, a pessoa que, a partir do momento que foi estabelecer uma relação jurídica, um negócio jurídico, foi displicente, e acabou cometendo algo que não queria cometer por conta da sua displicência, isso não pode ser encarado como um erro do negócio jurídico. Dentre os erros do negócio jurídico, a doutrina costuma trabalhar dentro de uma classificação para fins didáticos 3 tipos. Vai falar no erro sobre o objeto do negócio jurídico. Então, por exemplo, eu quero comprar uma luminária de aço puro. No entanto, quando eu chego a luminária para mim, aparece essa luminária aqui que eu tenho aqui em casa, que não é uma luminária de aço puro, apesar de, na imagem
da foto, né, que eles me mostraram, dava a impressão, ou passava a impressão de ser de aço puro. Então eu acabei me equivocando, cometendo um erro, né, em razão da falsa percepção que eu tive a respeito da luminária. Então, é um erro sobre o objeto do negócio jurídico. Além do erro sobre o objeto, a gente pode falar também do erro sobre o negócio em si. Como que seria esse erro sobre o negócio, pessoal? Por exemplo, quem aí tem um sogro, né, e aí durante a pandemia viu que estava num lugar difícil, ruim, com dificuldade de pagar o aluguel, e aí o sogro chegou e emprestou a casa para essa pessoa. A pessoa foi, durante a pandemia, morar numa casa do interior, onde ficava tranquilo, podia estudar, podia trabalhar em home office, à distância, e ficou durante um bom tempo lá até passar a pandemia. A pandemia passou e o sogro pediu a casa de volta. Só que a pessoa, o namorado da filha, ou a namorada do filho, que seja, né, achou que a casa era dessa pessoa, que ele tinha dado a casa. Aí o sogro falou, não, eu emprestei a casa. Então, a gente vê que há o quê? Um erro sobre o negócio. Então, enquanto a pessoa que foi para casa achou que essa casa estava sendo dada, na verdade, era uma doação, na verdade não era uma doação, era um empréstimo. Né? Então, se tem um erro sobre o negócio jurídico aí estabelecido. Além do erro sobre o negócio, o erro também ele pode se dar sobre a pessoa. E como que isso consistiria, né? Como que a gente visualizaria isso? Por exemplo, uma forma muito fácil de compreender isso é a partir de irmãos gêmeos. Você estabelece um negócio com Pedro, só que você, na verdade, ao estabelecer o negócio, acaba fazendo com o João, que é irmão gêmeo dele, achando que estivesse fazendo com Pedro. Então, é possível também se caracterizar o erro no negócio jurídico a partir da pessoa. No entanto, é importante destacar que esse erro, esse negócio jurídico, ele pode ser convalescido. O que é o convalescimento? É a correção do erro, a correção desse defeito, para que esse negócio jurídico seja válido. O próprio artigo 144, eu pediria que vocês abrissem o Código Civil e observassem o que o artigo fala, ele vai justamente falar que o erro ele não vai prejudicar a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirigir se oferecer para executá-la, né, conforme a vontade real dos manifestantes. Então, se eu faço um negócio jurídico, né, ou quero fazer com o Fabrício, que é um amigo meu que é gêmeo, no entanto, realizo com o Leandro, que é o irmão gêmeo dele, mas ao tomar conhecimento que era com o Leandro, o Fabrício vai e assume, né, aquele negócio jurídico, fazendo com que esse erro seja convalescido. Né? E, por conta disso, o negócio jurídico ele pode ser validado. Como eu disse, o próprio código prevê isso. Uma outra observação que é importante quando a gente fala em erro do negócio jurídico diz respeito ao erro de direito, pessoal. O que é o erro de direito? Desde que, obviamente, não se pretenda descumprir preceito de lei, né, se o agente for de boa fé, ele pratica o ato incorrendo de erro substancial, excusável, há de se reconhecer, né, por imperativo de equidade a ocorrência desse erro de direito. Então é possível se admitir em caráter excepcional, mas a possibilidade de erro de direito, até porque na prática é impossível as pessoas conhecerem todas as leis tal qual se presume a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dentre os seus artigos, ela vai prever que a pessoa não pode se excusar de conhecer a lei com subterfúgio de não cumpri-la. Então, é óbvio que isso deve ser relativizado, mas esse erro de direito ele é admitido excepcionalmente. Então, um caso clássico é alguém que vai celebrar um contrato de importação de uma determinada mercadoria, sem saber que momentos antes de realizar esse negócio jurídico, foi expedido um decreto no Brasil que proibiu a entrada desse produto em território nacional.
Então, não admitir a anulação desse contrato simplesmente por conta de uma ficção legal da LINDB seria fazer com que o jurista fechasse os olhos para a realidade, né, do que ordinariamente acontece. Isso é inadmissível. Perfeito? O Código Civil de 2002, então, admitiu o erro de direito substancial desde que não implique, né, em recusa à aplicação da lei do artigo 139, inciso 3. Então, é um pouquinho isso que a gente está trabalhando. Uma outra observação que é importante, as pessoas confundem, diz respeito ao vício redibitório. O vício redibitório, nota-se que ele não é propriamente um erro. Por quê? Porque o agente, ao adquirir a coisa, ele não incorreu em um erro, uma vez que ele recebe exatamente o que ele pretendia comprar. Então, apenas a coisa transferida portava um defeito que era um defeito oculto, que depreciava ou tornava imprópria a utilização daquele bem, a utilização daquela coisa. Mas não há um erro por si só, mas um vício oculto. Então, os vícios redibitórios não consistem em erros do negócio jurídico. É diferente, né, a hipótese de vício redibitório, que é uma garantia legal prevista para contratos comutativos em geral. Então, se o adquirente, por força de uma compra e venda, por exemplo, recebe, então, a coisa com defeito oculto, que vai diminuir o valor da coisa ou vai prejudicar a sua utilização, que vai ser um vício redibitório, ele vai poder o quê? Rejeitar esse negócio redibindo o contrato, ou pode exigir um abatimento de preço. Beleza? Esse é um dos tipos de defeitos do negócio jurídico. No caso, o erro. Além do erro, um outro defeito do negócio jurídico, muito conhecido, é o dolo. O dolo, diferentemente do erro, ele tem aquela conduta que é ardilosa, que é intencional, enquanto o erro, ele é espontâneo. Essa conduta dolosa, intencional, é conhecido por vício do dolo, no latim, é o que a doutrina chama de dolus malus. Então, o dolus malus que consiste esse defeito do negócio jurídico. Por que ele fala em dolus malus? Porque a doutrina reconhece também um dolus bonus. Esse dolus bonus, ele não é um vício, porque ele é socialmente aceito. Por exemplo, onde a gente identificaria o dolus bonus que não caracterizaria um defeito do negócio jurídico? Por exemplo, em algumas propagandas de determinados produtos, né, quando, obviamente, não tem um interesse intencional em te enganar. Né? Por exemplo, quando a gente vê propaganda de creme dental, né, e aí vê aquelas pessoas com dentes brilhantes, se ressalta o brilho dos dentes, e aí a gente usa aquela pasta de dente e não fica brilhando tal qual na propaganda. Isso não quer dizer que a pessoa, ou que a propaganda, ela tem uma intencionalidade de enganar e de te prejudicar, mas ele acaba, vamos dizer, exagerando no sentido de valorizar aquela marca, de valorizar o produto. Da mesma forma, marca de shampoo, né, as pessoas ficam com cabelo extremamente brilhantes, né, na propaganda, e aí quando você compra, não necessariamente o cabelo vai ficar da forma que está aquela pessoa. No entanto, como eu disse, isso vai ser conhecido como dolus bonus e não vai caracterizar o defeito do negócio jurídico na sua grande normalidade, a não ser em casos excepcionais que leve a pessoa mesmo a ser enganada por conta de uma intenção dolosa da empresa. Né? Então, geralmente, não é o que acontece. No que diz respeito a esse dolo, a gente pode classificá-lo a partir dos seus efeitos. Né? O dolo, quando é chamado de dolo principal, ele ataca o negócio jurídico em si. Agora, se o dolo ele for acidental, ele não impede a realização do negócio jurídico, mas simplesmente ele garante o dever de indenizar, por mais que ele não impeça. Isso aí, o artigo 145 do Código Civil, ele vai tratar também. Os negócios jurídicos, eles são anuláveis quando o dolo for a sua causa principal. Dolo acidental, ele vai possibilitar perdas e danos. Né? Então, isso aí a gente vê muito também nos livros de direito, adoram trabalhar exemplos como o dos carros, colecionador de carros, como se no Brasil existissem vários colecionadores de carro, né?
um país com essa desigualdade social tão grande. Então, para a gente trazer exemplos para o caso concreto, vamos pensar um vendedor de cachorro-quente que tem aquele carrinho de cachorro-quente e aí ele precisava comprar um carrinho metálico, né, um carrinho metálico de inox, né, para que ele não se desgastasse com a chuva, com o tempo, etc. E aí, ao comprar esse carrinho, ele pretende comprar, mas aí o vendedor, né, intencionalmente vende para essa pessoa um carrinho de latão, que vai prejudicar o uso dessa pessoa. Uma vez que essa pessoa necessita desse carrinho, que ele seja metálico, porque é algo central, uma vez que a pessoa vende cachorro-quente na praia, e aí, se for de latão, o carrinho de cachorro-quente vai ser corroído pela maresia, então isso ataca e pode invalidar o negócio jurídico. No entanto, se essa pessoa morar no interior e não fizer tanta diferença, por mais que o carrinho de inox ele fosse muito melhor que o carrinho de latão, o que pode ser caracterizado nessa situação? Que o dolo ele é acidental. Uma vez que ele é reconhecido como sendo acidental, então ele pode gerar simplesmente o abatimento de preço para a pessoa que comprou o carrinho e veio um carrinho de latão e não um carrinho de inox. Então, um negócio, sendo o dolo acidental, ele não vai anular o negócio jurídico, ele vai garantir a existência do negócio jurídico e aí vai persistir, né, uma vez que ele é acidental e o carrinho ele pode ser plenamente utilizado mesmo sendo de latão e não sendo de inox, isso não afetando diretamente a vontade desse comprador. Mas como eu disse, se isso for algo essencial ao negócio, porque ele vende na praia e a maresia iria destruir o carrinho de latão, o negócio vai ser principal, o fato dele ser inox, e aí ele pode ser anulado. Tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente diferenciar o dolo principal do dolo acidental. O dolo ainda pode ser reconhecido, o artigo 147 trata isso, se vocês forem dar uma olhada, ele pode ser um dolo negativo, que consiste na quebra do princípio de boa-fé por descumprimento do dever anexo de informação. O que é isso? Como se dá isso? Se dá na omissão da informação que é essencial à celebração do negócio jurídico. Então, por exemplo, quando alguém realiza uma compra e venda, e aí uma das partes fica em silêncio intencional, omitindo algo que era fundamental se saber na realização daquele negócio jurídico. Então, por exemplo, eu vou vender um carro para alguém e eu omito para aquela pessoa que eu vendo o carro, para vender esse carro de uma vez, que existem inúmeras multas que eu tomei, ou que esse carro estava batido. Então, isso é um dolo negativo. Por quê? Porque o silêncio foi um silêncio intencional e que, em razão dele, pode também ser invalidado esse negócio jurídico, uma vez que era fundamental eu prestar informações sobre esse negócio jurídico e sobre o bem que eu estou vendendo. Perfeito? Além disso, existe o dolo bilateral, que é aquele dolo recíproco, né, que é reconhecido no artigo 150, e o negócio ele fica como está. Né, é a chamada dupla furada de olho, um querendo furar o olho do outro. Então, por exemplo, eu vendo para alguém um celular que está estragado, no entanto, eu recebo um cheque sem fundo desse celular. Então, os dois, um quis enganar o outro, com a conduta dolosa, o negócio fica como está. Além disso, tem o dolo de terceiro, que é quando uma pessoa X, pessoa A, atua com dolo para enganar B. Isso aí é conduta dolosa normal. Só que pode acontecer que há uma relação jurídica entre A e B e um terceiro enganando as partes. No artigo 148 prevê isso também. Então, é o caso de um corretor enganando tanto o vendedor de um imóvel quanto o comprador desse imóvel. Então, importante a gente destacar que é possível haver esse dolo de terceiro. Pessoal, sobre dolo é isso que é importante nós trabalharmos. Além do dolo quanto defeito do negócio jurídico, um outro defeito muito trabalhado e muito conhecido é a coação.
No entanto, é importante fazer um parênteses aí, porque quando eu falo coação como defeito do negócio jurídico dentro do plano de validade, eu não estou falando da coação física. Por quê? Porque a coação física, ela neutraliza totalmente a manifestação de vontade. Que, uma vez manifestada totalmente a manifestação de vontade, por ser uma coação física, o negócio ele não vai ser inválido, ele vai ser inexistente. Então, ele sequer irá existir. É diferente quando a gente fala dessa coação, que é uma coação no defeito do negócio jurídico, né, que vai invalidar, que é uma coação moral, uma coação psicológica, tal qual previsto no artigo 151 do Código Civil. Então, essa forma de coação que invalida a manifestação de vontade é aquela que vai, né, forçar moral e psicologicamente com que a pessoa haja em desconformidade à sua própria vontade. Beleza? Então, pessoal, uma situação que é interessante a gente observar, e que as pessoas às vezes confundem, diz respeito à situação de hipnose. No caso da hipnose, se comprovada a absoluta ausência de manifestação da vontade, a gente teve recentemente no Big Brother Brasil o caso de uma pessoa que fazia hipnose, né, um dos participantes. Nessa situação, se há absoluta ausência de manifestação da vontade daquela pessoa que está sendo hipnotizada, o negócio ele não vai ser invalidado, ele vai ser inexistente. Então, mais uma situação aí que não vai se confundir com a coação, certo? Outra coisa que não pode ser confundida com a coação também diz respeito ao exercício legítimo e regular de um direito. Ele não pode ser considerado, vamos dizer, uma coação, uma vez que ele, na prática, é um exercício de direito. Obviamente, se ele for exercido com moderação, com razoabilidade. Então, o caso clássico é o caso do Chaves, né? Quem gosta daquele seriado que passa no SBT há 30 anos, o Chaves tem a situação clássica de exercício regular de direito, em regra, cometida pelo seu Barriga frente ao senhor Madruga, que é o quê? O seu Barriga chegava no Chaves e falava, pague os aluguéis, né? O seu Madruga, ele não pode simplesmente falar assim, você está me coagindo, vou te colocar na justiça. Por quê? Porque o exercício regular de direito do seu Barriga receber o aluguel. Então, o seu Madruga, nesse caso, não está sendo coagido, e não vai ter legitimidade para, na justiça, impedir que o seu Madruga, que o seu Barriga, cobre o aluguel. Então, não é uma coação, pessoal. Da mesma forma que não é a coação o chamado temor reverencial. O que é o temor reverencial? É o respeito a uma autoridade instituída. Essa autoridade ela pode se dar em várias esferas sociais. Ela pode ser profissional, então se dá em relação do empregado em relação ao seu chefe. Ela pode ser eclesiástica, que é o padre em relação ao bispo. Ela pode ser familiar, que é do filho ou da filha em relação ao pai ou em relação à mãe. Então, não se confunde esse exercício ou o temor que muitas vezes essa pessoa que está numa situação de hierarquia ou numa situação etária ou social, né, que se julga inferior àquela que é reconhecida como autoridade, o mero temor não caracteriza uma coação. Então, o funcionário contratado para firmar contratos numa empresa, ele não pode se recusar a firmar contratos dessa empresa, desde que seja função dele firmar aqueles contratos. Por outro lado, obviamente, ele não pode ser obrigado, por exemplo, a assinar fiança para o chefe. Isso aí pode caracterizar uma coação. Por quê? Porque não faz parte da função daquele empregado. Da mesma forma, o temor reverencial em relação ao pai, que foi duro com o filho no sentido de disciplina, mas sem exagero, no sentido educativo, o filho não pode alegar uma coação em razão desse exercício de autoridade legítimo. Obviamente, desde que não haja um excesso, nenhum abuso desse direito. Perfeito, pessoal? Então, no que diz respeito à coação,
do negócio jurídico, é importante fazer essas ressalvas para que não seja confundido com outras situações que são consideradas regulares ou não seja confundido com outras que sequer invalidam o negócio jurídico, mas faz com que ele seja inexistente. Se aproximando já do final dos negócios, dos defeitos do negócio jurídico que nós vamos trabalhar, dos vícios de consentimento, nós vamos trabalhar também a lesão como defeito do negócio jurídico. De todos esses defeitos, ele é o que mais tem conexão com o abuso do poder econômico. Então, ele vai violar a boa-fé objetiva. Se a gente pega, por exemplo, aqueles contratos de adesão, que são os contratos que já chegam pré-estabelecidos e a gente simplesmente adere, esses são terrenos férteis para lesão. Não quer dizer que todo contrato de adesão ele gera lesão, mas são terrenos férteis para a caracterização da lesão. Artigo 157 do Código Civil trabalha isso, pessoal. Então, a lesão ela vai ser caracterizada da seguinte forma, como quando uma das partes impõe uma obrigação excessivamente onerosa a outra parte, tornando essa balança contratual desequilibrada. Então, por exemplo, um camponês, né, que sempre morou na roça, nunca veio à cidade, chega na cidade e compra um Fusca velho, caindo aos pedaços, por R$1 milhão. Esse negócio, ele vai ser considerado válido? De acordo com a doutrina, do direito privado, de uma forma geral, esses chamados, que eram chamados negócios da China, eles não serão considerados mais válidos. Por quê? Porque os elementos da lesão estão constituídos em exemplos como esse. Para caracterizar a lesão, a gente vai ver tanto um elemento material quanto um elemento imaterial. Apesar dele poder se constituir muitas vezes também só com esse desequilíbrio que consiste esse elemento material que nós vamos falar. Mas, se a gente for trabalhar esses dois elementos, o elemento material que caracteriza a lesão é a desproporção entre as prestações do negócio. Então, esse desequilíbrio. Como eu disse para vocês, um Fusca não pode jamais valer R$1 milhão, a não ser que seja aquelas situações muito raras de um Fusca extremamente raro, de um colecionador, tal, que não é o caso do nosso exemplo aqui. Então, essa desproporção, esse desequilíbrio é o elemento material. Uma observação importante é que a lesão pelo Código de Defesa do Consumidor exige só a desvantagem exagerada do consumidor. Aqui a gente está falando que vai além disso, porque a gente está falando também que há uma possibilidade de um elemento imaterial ser reconhecido, que é o quê? A necessidade ou inexperiência da parte que sofreu essa obrigação, essa imposição de obrigação excessiva. Então, por exemplo, no meu caso, o camponês era completamente inexperiente, ele não sabia, ele desconhecia valores de carro ao chegar aqui, nunca tinha visto um carro ao chegar no centro urbano. E por conta dessa inexperiência, esse elemento imaterial caracteriza também a lesão nesse negócio jurídico, no caso de comprar um Fusca caquético por R$1 milhão. Uma coisa importante, uma observação importante de ser realizada, é a diferença entre lesão e teoria da imprevisão. O que há de semelhante, pessoal? Para começar, o que há de semelhante é que tanto na lesão quanto na teoria da imprevisão existem esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele vai estar situado em ambos. Mas qual seria a diferença, então? A diferença, vocês vão ver que a lesão ela se caracteriza por uma desproporção que nasce com o próprio negócio jurídico, que vai justificar sua invalidade. Já na teoria da imprevisão, o negócio ele nasce válido e se desequilibra depois. Então, em virtude de um acontecimento superveniente, ou seja, um acontecimento que não estava colocado no momento que esse negócio foi celebrado. Então, aqui não se invalida nada. A imprevisão, ela vai autorizar o quê? A revisão ou a resolução do negócio jurídico. Então, por exemplo, eu estabeleço um negócio jurídico com as prestações em dólar e se tem
né, no decorrer do pagamento dessas prestações, uma alta estrondosa, inesperada, que vai duplicar o que seria o meu prejuízo. Diante disso, em razão da imprevisão, porque não havia uma previsibilidade do aumento do dólar, é possível, né, elencar e chamar a atenção dessa imprevisão no negócio jurídico, diferenciando ela da simples lesão. Beleza? Uma coisa importante, pessoal, quando eu falo em lesão, eu falo em uma parte beneficiada que impõe obrigação excessiva à outra parte. Então, alguém que seria beneficiado, no nosso exemplo, que usou da inexperiência do camponês e impôs a ele uma obrigação excessiva, no caso, um valor muito alto na prestação e pagamento de um Fusca, um carro que não vale isso. Isso é diferente do que a gente vai situar como estado de perigo, que é o nosso quinto defeito do negócio jurídico que nós vamos trabalhar agora, em que a parte prejudicada que assume essa obrigação excessiva. Como que isso se dá? O estado de perigo, pessoal, ele é um defeito do negócio jurídico que ele guarda algumas características comuns com o estado de necessidade, a causa de exclusão de ilicitude no direito penal, né? Não está na nossa área aqui do direito privado, mas a gente vai estudar, quando trabalhar ilicitude, inclusive civil, o estado de necessidade, né, e essas excludentes de ilicitude. Então, o caso do estado de perigo, o agente, quando ele se vê em situação de perigo, conhecida pela outra parte, ele emite uma declaração para salvaguardar direito seu. Direito seu, no caso da parte fragilizada, ou de pessoa próxima, né, assumindo uma obrigação excessivamente onerosa. O artigo 156 do Código Civil vai reconhecer a possibilidade de declaração e de reconhecimento de fato desse defeito. Então aqui a gente está falando de um perigo de dano físico ou pessoal, e na lesão as razões elas são essencialmente econômicas. Então se tem uma diferença. Por exemplo, para se reconhecer esse estado de perigo, pessoal, o indivíduo que é sequestrado e oferece uma recompensa, ele está sendo sequestrado e uma pessoa está vendo ali, pode ajudar a salvar ela. Para salvar ela, essa pessoa que está se vendo prestes a estar sequestrada, oferece 400 mil reais para ela, fala, te dou 400 mil reais se você me salvar. No entanto, a pessoa vai e salva ela e depois cobra esses 400 mil reais. É possível reconhecer o estado de perigo que essa pessoa só assumiu isso porque ela estava em uma situação limite, em uma situação de perigo. Então ela precisou assumir aquilo para ter garantida a sua liberdade. Então, esse negócio, né, de 400 mil, ele pode ser invalidado em razão da situação colocada, né, que é uma obrigação excessiva, né, que aconteceu só numa situação muito limite. Então, é importante a gente observar isso. Então, alguém está num barco que está afundando e, no momento, passa uma fragata e o capitão passa ao lado, a pessoa prestes a afogar pede socorro. Né? Para que ela não se afogue, ela assume uma obrigação excessiva também, né, de, enfim, pagar um valor, né, de 800 mil reais para a pessoa ser salva. Então aquela pessoa estava prestes a morrer e por isso ela assumiu aquela obrigação excessiva. Numa situação normal, ela não assumiria essa obrigação excessivamente onerosa. Por isso se situa como defeito do negócio jurídico. Pessoal, esses são alguns defeitos do negócio jurídico reconhecidos pela doutrina. Existem outros que são reconhecidos dentro dos vícios sociais, mas isso será tema para aulas posteriores. Tá? Agradeço aqui, então, a atenção de quem assistiu essa aula até o final e um abraço a todos. Até mais.